que eu tenho certeza que vai ter grande utilidade a respeito da ceia do Senhor. E para que nós venhamos falar a respeito de ceia, eu preciso voltar para o princípio a respeito da ceia. E qual princípio é esse da ceia? O princípio da ceia, irmãos, é que a ceia não começa quando o Senhor Jesus instituiu a ceia. Quando o Senhor Jesus ele institui a ceia naquele dia, já havia ceia há muitos e muitos anos. Já havia ceia desde o começo do mundo, já havia ceia. Por quê? Porque foi um princípio que Deus colocou. E para que você entenda de fato o que é a ceia, você tem que entender esse princípio da ceia. Porque muitas pessoas não ensinam o princípio da ceia. Muitas pessoas não falam, muitos pastores não falam sobre o princípio da ceia. Por quê? Porque o que é a ceia? Então, irmão, você está falando aí da ceia. Então, a ceia, ela foi celebrada na Páscoa, mas ela também foi celebrada também muito antes. E aí, os irmãos aí que tiver Bíblia, abrem no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Quem tiver pode marcar esse texto aí, viu? Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Quem tiver Bíblia pode abrir aí, porque aqui vai ser algo participante, gente. Vocês não vão ficar parados, não. Aqui é um ensino bem ativo. Vocês estão aqui comigo e eu quero que vocês participem, não só fiquem ouvindo. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu marca-texto, abre aí no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 22. Você vai entender esse princípio que eu vou falar aqui agora. Tem alguém aí que conseguiu abrir para ler? Consegui, já abri. Pode ler aí, irmã. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Exatamente. Olha só. Aqui vai dizer assim, ó, quase todas as coisas, segundo a lei, purifica com sangue. E aqui o texto vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão. Quer dizer, não há resgate, não há como algo seja purificado, resgatado, sem o derramamento de sangue. Foi algo que o próprio Deus estabeleceu, que era através de sangue que as pessoas receberiam perdão. Era através do sangue que as pessoas seriam remidas. Então, esse é o primeiro princípio da ceia. Mas você vai entender isso com algo tão profundo que você nem imagina. Então, aqui como era que acontecia esse derramamento de sangue? Era o sacrifício de um cordeiro. Um cordeiro era sacrificado. Mas como que esse cordeiro era sacrificado? Esse cordeiro, ele era pegado, levado até a mesa ali do holocausto, ele era colocado, vinha ali o sacerdote vinha aqui na jugular dele, colocava ali feria ali a jugular dele, e quem estava do lado, irmão, quem estava do lado acabava sentindo a dor daquele animal, porque sabia que aquele animal estava morrendo no lugar dele. Aquele animal estava morrendo no lugar dele, ele sentia a dor daquele animal, ele sentia as contrações daquele animal, porque ele diz, olha, esse animal está morrendo no teu lugar por causa da tua culpa, esse animal inocente, ele está morrendo para que você consiga viver. Esse era o propósito, mas para que você entenda, eu vou voltar lá no começo que você nem imagina. Olha só, irmão, me prova que isso já estava classificado por Deus, até mesmo antes da criação do mundo. Abre aí em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19, versículo de número 20. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19 ao 20. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19 ao 20. Alguém aí que for rápido aí, que consiga ler, abrir aí e ler, eu agradeço. Tem como repetir? 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19 ao 20. Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula,
o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha só, que texto lindo, irmãos. Que texto lindo. Então, esse texto que a irmã acabou de ler, se você puder grifar, marcar esse texto aí, marque. Esse texto está dizendo o quê? Esse texto está dizendo que o Cordeiro de Deus, Cristo, foi preparado antes mesmo da fundação do mundo. Olha só, o Cordeiro de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque quando Deus fez a humanidade, ele já tinha preparado o resgate para a humanidade. Antes de Deus fazer o mundo, tudo, ele já tinha feito já o escape. Oh, aleluia, glória a Deus. O Cordeiro de Deus já estava preparado antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer o mundo, ele já tinha preparado o escape, ele já tinha preparado o Cordeiro que era o seu filho, o Cordeiro perfeito. Lembra que eu falei lá atrás que o Cordeiro morria no lugar? Ah, pois, agora Cristo, ele morre no nosso lugar para nos dar vida, resgate e remissão. Então, esse é o princípio da ceia. O princípio da ceia é esse. É um animal morto. Por que existe ceia, irmão? Só existe ceia por causa do pecado. É exatamente isso. Só tem ceia por causa do pecado. Então, essa é a maneira mais arcaica que existe a respeito da ceia. E vamos falar aqui primeiramente sobre o primeiro pecado, e você vai saber aqui sobre o primeiro pecado e o que isso gerou de consequência na humanidade, e o que gerou isso e como foi a primeira ceia depois do pecado. Então, para que você entenda isso e compreenda isso, eu quero que você entenda a graça de Deus nesse momento. Alguém aí que está aí a Bíblia aberta aí já, abre em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21, e você que tiver, marca texto, vai marcando esses textos, porque aqui nós estamos formando um raciocínio, e vamos levar esse raciocínio até lá no final, porque aqui nós estamos construindo uma base na cabeça de vocês, para que vocês entendam o que é a ceia. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 21. Quem puder abrir aí para ler. Glória a Deus, aleluia. Alguém encontrou, gente? Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Pronto. Aí, nesse texto que diz que Deus fez uma túnica de pele, essa túnica de pele, Deus matou um cordeiro. O próprio Deus matou um animal para cobrir-se ele naquele momento. E aqui é interessante, por quê? Porque quando o homem peca no jardim do Éden, e você vai entender o significado por que ele pecou, quando o homem peca, aqui é interessante, por quê? Porque o homem, agora ele se vê nu. E quando ele se vê nu, o que é que o homem faz? Ele coloca folhas de figueira para tapar a sua nudez. Só que aqui é interessante que quando ele coloca as folhas de figueira, era uma maneira dele dizer, olha, era o esforço humano da vergonha. Era como que ele estava querendo esconder, tapar as suas vergonhas. Era como quem, com seu esforço, queria de tal maneira tirar aquele sentimento de culpa que ele colocou. Então, como é que eu faço para me proteger da minha nudez aqui agora? Coloco a folha de figueira que está tudo resolvida. Então, o que isso quer trazer para a nossa vida? Quer trazer também para a nossa vida que nenhuma ação humana nossa é capaz de trazer a salvação. Nenhuma ação humana nossa, na força do nosso braço, é capaz de trazer a remissão. Então, o homem estava querendo trazer esse sentimento, Adão, dizendo, não, vamos tentar aqui resolver com Deus, nós colocamos aqui folha de figueira e nós não ficamos mais nu perante a presença dele. Só que aqui é interessante, porque o Senhor, ele percebe isso. Só que quando o Senhor percebe isso, ele já derrama a graça dele, matando um animal, que esse animal, ele vinha para cobrir naquele momento o pecado.
de Adão, mas já apontava para o Cordeiro para o Cordeiro de Deus, que era Cristo, que ele não vinha para cobrir o pecado, mas ele vinha para retirar o pecado da humanidade. Oh, aleluia! Então esse animal que foi morto também já apontava para Cristo. Já era dizendo: Adão, você pecou aqui agora. Eu preparei esse cordeiro, esse animal provisório no teu lugar, mas futuramente vai vir o verdadeiro cordeiro. Futuramente vai vir o verdadeiro cordeiro. Então, irmão, para que você entenda, essa aí foi a primeira manifestação da graça de Deus para a humanidade. É quando Deus não deixa o homem nu, é quando o homem, Deus cobre o homem, tipificamente dizendo, é como quem Deus estava protegendo o homem, estava dizendo assim: olha, a tua nudez agora não é mais nudez, porque agora eu cubro teus pecados, eu cubro as tuas vergonhas. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sei que aqui é muito profundo esse estudo, mas eu peço o Espírito Santo para que você consiga entender de fato isso que está acontecendo aqui agora, porque Deus estava dizendo: olha, as tuas vergonhas te tirava da minha presença, mas eu não te deixei só, porque agora eu estou te cobrindo novamente com o quê? Com essa pele desse cordeiro que foi morto no teu lugar. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque todo sacrifício exigia morte. Todo sacrifício exigia morte. A morte era consequência do pecado. Como Adão não morreu, um animal teve que morrer no lugar dele. Tá entendendo? E a salvação? A salvação veio pela graça. Por quê? Porque Adão não merecia. Adão merecia morte. Mas Deus preparou um cordeiro naquele momento e vestiu com a pele desse cordeiro ele naquele momento. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero falar sobre os tipos de ceia. E aqui é bem interessante porque quando eu vou falar sobre ceia, eu quero que vocês entendam que a ceia não começou na ceia do Senhor ou na Santa Ceia, como nós chamamos. Não, mas a ceia começou de forma muito arcaica, ainda no Éden, e ela foi passando por transformações. E essas transformações, essas ceias foram melhoradas. Então começou aonde? Começou no Éden, através de refeições sacrificiais. E mais tarde, essas refeições sacrificiais foi chamado de Páscoa. E mais tarde, essa Páscoa, também uma tipologia da ceia, foi chamada de Ceia do Senhor, que foi na última ceia, que foi intitulada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois dessa ceia, aí vem a outra ceia chamada Bordas do Cordeiro, que nós ainda iremos participar desta ceia chamada Bordas do Cordeiro. E depois dessa ceia chamada Bordas do Cordeiro, haverá outra ceia, que essa outra ceia é quando as coisas passarem, quando passar céus e terra, vai voltar o propósito original de Deus, que nós se alimentamos da árvore da vida, porque o propósito de Deus sempre foi esse, que nós fomos nutridos da vida dele. Esse é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente venha ser nutrido pelaquilo que ele está nos oferecendo. Então, esses é o tipo de ceia que nós estamos aqui agora sendo representada. Quando você pega esse pãozinho, coloca na tua boca, é que Deus quer que você seja nutrido da vida dele. E você vai entender isso com grande profundidade. Você vai poder ensinar para as pessoas com profundidade a respeito desse tema. E eu quero abrir aqui o espaço para alguém aqui nessa noite e fala: você já viu falar a respeito disso? Você já sabia disso? Eu quero que você aí abra aí agora o seu microfone e fala para mim. Ah, irmão, eu já tinha ouvido falar nisso, eu já tinha ouvido falar nesses outros tipos de ceia. Fala aí, gente, abra teu microfone e não tenha vergonha. Não tenha vergonha, me fala aí, eu quero saber de vocês. Alguém já tinha ouvido falar nesses outros tipos de ceia? Alguém aí? Fala aí, gente. Fala alguma coisa aí, gente. Eu nunca ouvi falar, não, sobre o tipo de ceia, não. Ah, a irmã Érica disse que nunca ouviu falar, não. Mas alguém já sabia disso? Eu também não. Olha, Novidade.
A irmã Daniela disse que eu também não, eu nunca ouvi falar nisso. Gente, aqui é só o começo, calma que tem muita coisa. Vamos abordar cada período dele. Oi? Eu também não. A irmã Cida disse que também nunca ouviu falar, não. Amém, glória a Deus. Vocês estão aqui para aprender, gente. Vocês estão aqui para aprender. O problema é que a nossa liderança brasileira não senta para aprender e também não ensina, porque eles não sentam para aprender. Então, a nossa liderança brasileira está com uma escassez de conhecimento porque eles não sentam. E a doutrina da ceia, ela é progressiva. Nós temos que entender o momento que nós estamos vivendo e o momento pós esse que nós vamos viver. Porque se nós não conseguimos entender esses momentos, nós ainda perdemos o verdadeiro sentido da ceia. Porque você vai saber aqui qual é o propósito da ceia. Então, todo o tempo foi manifestado isso. A Páscoa, quando foi na Páscoa? Foi sobre o Cordeiro. Eu vou falar sobre cada período dessa ceia revelada. Agora, mas eu quero falar aqui algo, abrindo parênteses aqui, do princípio das refeições sacrificiais. E nesse período das refeições sacrificiais, é um período muito arcaico, foi no começo do período da ceia. Mas para que vocês entendam isso, esse período, abre aí a Bíblia de vocês, quem tiver Bíblia aí em Gênesis. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 2. Quem puder abrir aí. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 2. Gente, o que eu vou revelar para vocês aqui, você vai ficar impactado. Nossa, vocês não têm noção daquilo que aguarda vocês aqui essa noite. Amém? Amém. Quem conseguiu abrir aí, gente? Lê aí para mim, fazendo favor. Eu consegui abrir, pode ler? Pode ler. Gênesis 4, do 1 ao 2. E conheceu Adão a Eva, mulher, e ela concebeu. E teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gente, marca aí, pastor de ovelhas e lavrador da terra. Você que tem aí, marca texto. Marca aí, pastor de ovelhas e lavrador da terra. Caim foi o quê? Caim, ele foi lavrador da terra. E Abel, pastor de ovelhas. E você vai entender aqui esse princípio aqui agora. E esse princípio vai ser bem interessante. O que é que isso aí tem a ver com a ceia? Tem tudo a ver com a ceia, que você vai entender. No momento quando o homem peca, esse momento, Deus ele sai. O homem saiu da mesa do Senhor. Agora é o homem que tem que convidar o Senhor para se assentar na mesa. Mas para convidar o Senhor, tem que dar aquilo que ele estabeleceu. Aquilo que foi ensinado para Caim e para Abel, que eles receberam dos seus pais, foi esse mesmo princípio que eu estou falando para vocês. Sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E escuta só, gente, um cuidava de ovelhas, enquanto o outro cuidava exclusivamente do campo, era lavrador. E aqui é interessante, irmãos, por quê? E eu quero trazer aqui uma informação muito profunda para você aqui nessa noite. Você sabia que antes do dilúvio, escuta só, não se comia carne animal? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Que antes do dilúvio, Deus só vai instituir o homem a comer carne animal depois do dilúvio. Por quê? Por que isso? Porque o propósito de Deus era que os animais também, por mais que eles sejam felinos, eles não se alimentavam de outros animais. Um animal só veio se alimentar de outro animal depois do pecado. O mundo foi prejudicado também. E como o mundo foi prejudicado, tudo no mundo saiu do propósito, tudo no mundo foi prejudicado. E agora entrou um ciclo, uma cadeia alimentar.
aonde um ser humano, aonde os animais precisavam se alimentar dos outros para sobreviver. No começo não era assim. Ou no começo todos os animais viviam em plena harmonia. E é assim que Deus vai ser restaurado no tempo do milênio. Vai ser restaurado. A Bíblia diz que o lobo vai andar lado a lado da ovelha. Um não vai querer devorar o outro. Por quê? Porque o propósito original de Deus vai voltar no tempo do milênio, vai ser estabelecido. Mas quando o homem pecou, os animais começaram a se devorar. Só que aí depois que Deus manda o dilúvio e acaba ali, o próprio Deus ordena que o ser humano alimentasse de carne. E a pergunta é o seguinte: por que que Abel era pastor de ovelhas, sendo que ele não alimentava de ovelhas? A resposta é simples. Ele fazia isso exclusivamente para agradar a Deus. Enquanto Abel vivia para agradar a Deus, Caim vivia para agradar suas próprias vontades, para suas próprias necessidades. E aqui representa dois grupos de pessoas que estão dentro da igreja. Enquanto uma pessoa está preocupada em agradar a Deus, tem outras pessoas que estão dentro da igreja procurando benefícios próprios. E faz o quê? E faz até ofertas, oferece até ofertas para ver se agrada a Deus. Mas Deus, ele conhece o coração da pessoa. E o coração, a Bíblia diz que o coração de Caim já era mau. Então, quando ele estava dando aquelas ofertas de manjares, ele estava quebrando um princípio, que para que voltar à mesa do Senhor era através de sangue, era através do sangue arrependido. Então, quando ele entrega aquele animal, Abel, ele estava dizendo assim: olha, eu sei do meu pecado, eu sei do pecado do meu pai, então eu quero voltar para a mesa da comunhão com o Senhor. Só que Caim não. Caim pegou a sua oferta, deu porque ele estava querendo que Deus o abençoasse mais. Conhece alguém assim na igreja? Conhece alguém que faz algo para Deus quando o propósito não é Deus? Conhece alguém assim na igreja? Alguém que está usando, dizendo: vou ver aqui, eu faço aqui uma coisa aqui para dizer que eu estou agradando a Deus, quebrando princípios? É exatamente isso. É exatamente isso. Mas ele vai ofertar ali aquele animal. Por quê? Quem ensinou para ele esse princípio? Adão. Adão disse: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o que era para Caim fazer? Caim deveria pegar um animal também do seu irmão e trocar nos seus alimentos para chegar lá e oferecendo também para Deus. Então Deus rejeitou porque ele estava preocupado com ele mesmo. Meu Deus, isso é muito forte. E tem gente que não estuda a Bíblia e fala que Caim ofereceu o resto. Alguém já ouviu falar nisso daí? Que Caim tinha oferecido o resto dos alimentos e Deus não agradou porque tinha oferecido o resto? Mentira. Isso é balela, não foi isso. É porque ele estava quebrando um princípio de arrependimento, que só haveria se fosse levado um animal. Quem entendeu aqui agora? Quem entendeu? Amém? Então vamos lá. Como você já entendeu esse princípio, eu já formei esse princípio na mente de vocês, agora eu preciso trazer aqui o segredo sobre o Éden, para que a gente venha seguindo. A palavra Éden no original significa deleite, terra de prazeres, terra prazerosa. Isso que significa Éden. Então, eu quero que vocês entendam algo. Antes do pecado, o planeta Terra se chamava Éden. O planeta Terra se chamava Éden antes do pecado. Ó, a irmã colocou ali a cara de assustada. E dentro do Éden existia um jardim, que é chamado Jardim do Éden. Quer dizer que dentro do planeta Terra, que era Éden, existia um jardim. E esse jardim foi manipulado por Deus. Esse jardim foi colocado por Deus lá. Foi Deus que plantou aquele jardim. Foi Ele que colocou aquele jardim lá. E eu quero trazer aqui uma revelação muito poderosa sobre esse jardim. Porque até hoje ninguém descobriu onde é que fica o Jardim do Éden.
Porque até hoje ninguém sabe onde é que fica esse jardim. Já teve gente procurando o Jardim do Éden. Não vai achar nunca esse jardim. Sabe por que não vai achar nunca o Jardim do Éden? Porque esse jardim era a extensão do céu na terra. Era o lugar onde Deus fez a casa dele. Deus pegou e transicionou a casa dele e fez a casa dele um jardim celestial, aonde o homem poderia entrar e habitar, participar, ser participante da casa de Deus nesse lugar, que era o jardim. Quem está entendendo? Quem está conseguindo compreender aqui o que eu estou falando? Então o Jardim do Éden era algo glorioso e celestial, gente. Não era algo, é um jardim, não, era algo glorioso e celestial, aonde era a casa de Deus. E na casa de Deus, Deus queria oferecer tudo que estava disponível para o homem. Deus vai falar para o homem: coma de todo tipo de fruta que está aqui, a boa, agradável, menos uma, a do conhecimento do bem e do mal, porque certa vez, se você comer, certamente morrerás. E aqui é interessante, porque Deus preparou um banquete para o homem. Só que o homem, ele rejeita o banquete de Deus, de todas as árvores, até a árvore da vida. E o homem, ele vai comer do banquete que Satanás tinha preparado para ele, aquilo que Deus disse que não era para comer. Então, irmãos, é muita inocência de vocês achar que era só por causa de um fruto. É muita inocência pensar, é porque comeu um fruto. Não foi, a questão não foi o fruto. Não foi só porque comeu um fruto. Quer dizer que rejeitou a graça de Deus, aquilo que Deus estava servindo para ele. E eles preferiram em troca de conhecimento. Eles trocaram a graça de Deus para se deleitar naquilo que Satanás tinha oferecido, conhecimento. E qual o perigo disso? E como isso se repercute na vida das pessoas? Isso se repercute de várias maneiras. Muitas pessoas estão rejeitando a graça de Deus. Estão confiando na sua sabedoria humana. Estão confiando na força do seu braço, no seu conhecimento. Estão confiando em si mesmas. Estão buscando seus próprios deleites e confianças na sua capacidade de inteligência. E não estão confiando no Senhor e na sua graça. Então, a troca ainda acontece até hoje. Muitas pessoas abandonaram o Senhor e se apegaram a ciências humanas. Rejeitando a graça de Deus, o conhecimento de Deus, e se apegando àquilo que Satanás está oferecendo. Um banquete, autoconhecimento. E esse autoconhecimento, eu não estou dizendo de você fazer uma faculdade, não me entenda mal. O autoconhecimento é quando você deixa de confiar no Senhor e você confia exclusivamente no teu conhecimento e na tua capacidade. É tanto que a proposta da serpente para Adão foi o seguinte: serás como Deus, você não vai mais depender dele. Essa foi a proposta de Satanás. Tu serás como Deus, então tu vai estar de pé de igualdade com ele e você vai sair da dependência de Deus. E quando o homem busca muito conhecimento, ele busca isso, autodependência. Mas quando nós nos enchemos do conhecimento do Senhor, nós somos nutridos pela vida dele. Oh, aleluia! Glória a Deus! Gente, isso aqui é muito profundo, viu? Muito profundo. É coisas que vocês nunca ouviram falar a respeito disso. Então, a queda fez com que o homem perdesse o lugar na casa de Deus. Deus, ele tirou o homem da casa dele. Porque Deus disse, já que vocês querem viver longe da minha dependência, agora você vai ter que trabalhar para se manter. Lá, já que vocês não é tão bom assim, confiando na tua dependência, agora vocês vão viver por conta própria. E Deus deixou esse governo humano, passageiro e temporário, porque no governo de Cristo vai ser restaurado novamente
Aquilo que Adão perdeu, Cristo veio para restaurar novamente e vai ser concluído no reino, no milênio aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é muito profundo, gente. Peça ao Senhor que Ele te dê graça para que você consiga acompanhar esse raciocínio. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender aí? Estão conseguindo entender? Vai respondendo aí, gente. Se tiver muito difícil, eu baixo o nível, viu? Então aí começou os períodos. E os períodos começou, irmão, no período patriarcal. No período patriarcal, Deus falava com os homens, Abraão, Isaac e Jacó. Como era que Deus se manifestava na ceia? Eles comiam um alimento. E esse alimento que eles comiam em comunhão, Deus descia na tenda e derramava a sua glória. Deus descia na tenda e naquele momento, no momento que eles estavam comendo ali, repartindo o animal, comendo, tinha uma parte especial que era a parte para Deus, que eles não tocavam. Eles matavam o animal e deixavam uma parte para Deus. E eles se alimentavam da parte que era deles. E naquele momento eles entravam em comunhão. E a Bíblia diz que em alguns momentos nessas tendas a glória de Deus descia, a presença de Deus descia. E aqui é interessante porque essas tendas já representavam a igreja, onde nós estamos em comunhão com nossos irmãos, nós participamos do corpo de Cristo em comunhão, em aliança com o Senhor Jesus. Então, já nesse período patriarcal, já apontava também para o tempo que nós estamos vivendo da igreja. Aleluia, glória a Deus. Então, lá essas refeições era uma maneira de gratidão. Era uma expressão de comunhão e uma expressão também de aliança, já nesse período patriarcal. E depois desse período patriarcal, como eu já falei, que era sombra, figura, modelo, quem foi que participou desse modelo? Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi para uma guerra. E nessa guerra ele saiu vitorioso. E depois que ele saiu vitorioso, ele dá a parte do dízimo para Melquisedeque, que era rei de Salém. E Melquisedeque, que era rei de Salém, vai dar para ele pão e vinho, que já era também um símbolo da ceia. Naquele momento, Abraão já estava ceando. No Antigo Testamento já havia uma tipificação da ceia de Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Só que não era segundo a lei, era segundo a ordem Melquisedeque. Que essa ordem Melquisedeque, quem é o sacerdócio, é Cristo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, Abraão viveu não da lei. Abraão não viveu da lei. Abraão viveu do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que era o princípio que Deus queria que o homem vivesse. Quem está entendendo aqui agora? Por que que veio a lei? Porque o homem estava quebrando o princípio. Porque se o homem não quebrasse o princípio, não precisaria colocar a lei. A lei foi o último estágio da desobediência humana. Porque se o homem vivesse o princípio, não precisaria de lei. Então, Melquisedeque, rei de Salém, deu pão, que já representava aliança, já apontava também para Cristo. O vinho também já apontava as bênçãos recebidas pelo Senhor. E o sacrifício também do animal. Quem lembra aqui de uma passagem onde aparece 3 anjos? E esses 3 anjos, Abraão vai preparar a comida para esses homens. Esses homens esses 3 anjos representavam também o anjo do Senhor. Era uma tipificação do próprio Cristo. Era Abraão fazendo um banquete já para o próprio Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso aqui é muito profundo, gente, mas calma que vocês vão entender. Vindo para a frente mais um pouco, entrou outro período chamado da Páscoa. O período da Páscoa foi o período onde se celebrava a libertação dos egípcios. Os egípcios tinham isso como uma forma de comemoração do livramento, que também um animal, o cordeiro, era morto,
E eles comiam desse cordeiro. Toda a nação de Israel comeu desse cordeiro no dia da Páscoa. E o sangue foi aspergido na sua casa, para que na última praga, que era o anjo da morte que vinha passar, não vinha matar os primogênitos que estavam lá. Então esse sangue do cordeiro já representa o sangue de Cristo Jesus. Escuta só, que é muito forte, irmão. Quando a morte ela vem para a vida de alguém que está em Cristo, ela passa direto. A morte não alcança, por quê? Porque tem o sangue do Cordeiro. É por isso que Cristo diz: aquele que participa do meu sangue não presenciará, não experimentará da morte, mas passará da morte para a vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Meu amigo, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Então gera uma tipificação daquilo que iria acontecer no futuro, gente. Então, a Páscoa, depois da Páscoa, veio a ceia. Mas eu preciso falar aqui os elementos da Páscoa. O cordeiro, os pães ázimos, que era o pão sem fermento, e as ervas amargas, que era para lembrar da onde Deus tirou o povo do sofrimento, da escravidão. Então, eles comiam as ervas amargas para saber da onde Deus tirou eles. E aqui é bem interessante, por quê? Porque o cordeiro já apontava para Cristo. O pão sem fermento já apontava também para a pureza de Jesus, que o cordeiro seria puro, o cordeiro seria sem corrupção, sem pecado. Meu amigo, aleluia, não sei se você está conseguindo pegar. Então, primeiro, memória, relembrar a libertação que o povo recebeu, aliança, reafirmar o pacto com o Senhor. E profecia, anunciava o sacrifício perfeito, viria séculos depois, Cristo Jesus. Amém? Então, tem depois eu vou mandar para vocês a simbologia da Páscoa com a ceia do Senhor. Então, depois da Páscoa, veio o período sacerdotal. E no período sacerdotal, eu preciso andar aqui muito rápido, que o tempo é pouco. Aqui, em todo o período sacerdotal, havia ordenanças. E Deus ordenou, em Êxodo, capítulo de número 25 ao 31, Deus mandou fazer ordenanças. E uma dessas ordenanças, que Deus mandou fazer o tabernáculo. E nesse tabernáculo, irmãos, Deus ele mandou colocar o quê? Utensílios. E esses utensílios já apontavam também para Cristo. O candelabro já apontava para Cristo sendo a luz do mundo. A mesa dos pães apontava também para Cristo, que ele seria o pão da vida, que nós seríamos nutridos por ele. E aí você vai entrando, cada utensílio, a arca da aliança representava a própria presença dele, que estaria conosco em todos os momentos, todos os tempos. E aí você vai, o propiciatório, a pia de bronze, aonde o sacerdote se lavava, representaria também Cristo nos lavando, nos purificando de todo pecado. Então todos os utensílios que tem no templo apontava também para Cristo, e as ordenanças também. E uma das ordenanças que tinha, que era mais importante, que não poderia apresentar fermento. O pão das ofertas deveria ser sem fermento, porque era chamado de pães ázimos, ou pães sem fermento, não poderia ter fermento. E aí já apontava para Cristo também. E eu vou falar lá na frente sobre o pão sem fermento. Então, irmãos, tinha 3 tipos de oferta: oferta de manjares, oferta pacífica ou sacrifício, e a outra oferta era oferta de holocausto. Todas essas ofertas foram cumpridas em Jesus. Todas elas. Jesus ele foi a oferta fiel. Jesus ele foi a oferta de manjares. E Jesus também foi a oferta pacífica também. Então todas essas ofertas apontavam também diretamente para o Senhor Jesus. Agora, irmãos, eu quero que vocês entendam aqui algo. É um princípio muito poderoso que eu preciso que vocês entendam. Abrem em Levíticos, capítulo de número 2, versículo de número 11. Quem puder abrir aí.
Esse princípio é muito forte. Esse princípio é muito forte. Conseguiram abrir aí, irmãos? Conseguiram abrir? Alguém conseguiu abrir aí? Levíticos, capítulo de número 2, verso 11. Alguém pode ler para mim aí? E nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento, nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. O texto que a irmã Érica acabou de ler disse que nada poderia ser feito com fermento. Por quê? Porque o fermento simbolizava pecado. Agora, vamos agora para Coríntios. Isso aqui é muito forte. Vamos para Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7 a 8. Vocês vão entender isso. Que esse é gente, se você sair daqui entendendo esse princípio, vocês vão entender a ceia como nunca antes entenderam. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7 a 8. Alguém pode ler para mim? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Ó, lançai fora as vossas massas, como eu sou, sem fermento. Aqui é interessante porque, nesse momento, Paulo ele recebeu a revelação que o nosso Senhor Jesus, ele também era colocado como sem fermento. Tá fácil de entender que Jesus era pães ázimos, o pães sem fermento? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo entendeu que Jesus era pães ázimos, pães sem fermento. Então, infelizmente, irmãos, e eu preciso falar aqui algo muito sério com vocês. Todos os símbolos, o que é um símbolo? O símbolo ele comunica. Quando você vê uma placa, a placa está falando alguma coisa? Não, né? Responda para mim. Quando você vê uma placa, a placa ela diz, ela abre a boca? Não, né? Mas ela comunica, né? Quando você vê uma placa assim, de um bonequinho, assim, dizendo que não é para atravessar, com um xizinho, dizendo que não é para atravessar, ali ela está comunicando alguma coisa. E o mundo espiritual, ele funciona através de símbolos. Quando você pega o copo com suco, ali é uma simbologia do sangue de Jesus e todo mundo sabe disso. E o pão? O pão também é uma simbologia do corpo de Jesus. Todo mundo já sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, né? Sim. Nessa simbologia, em toda a Bíblia, se você for pegar, em toda a Bíblia, o fermento simboliza o pecado. Corrupção. Toda a Bíblia, o fermento representa o pecado. Os textos são muito grandes aqui, não tem como eu trazer todos os textos, mas Jesus está dizendo, eu sou puro, sem pecado. Eu não tenho fermento. E por que 90%, 95% das igrejas brasileiras ceia com pão cheio de fermento? Ah, irmão, irmão, mas é simbólico. Sim, a ceia é simbólica também. A ceia é simbólica também. O pão é um símbolo. Ah, irmão, mas Jesus já vê. Ei, irmão, os judeus levam isso tão a sério que se você for falar para um judeu messiânico que acredita no Senhor Jesus, falar bem assim, os brasileiros comem pão, participam da ceia, do Kiddush,
com o pão com fermento. Eles vão ficar escandalizados. Eles, não é possível que eles façam isso, não. Não é possível isso. Por quê? Porque no mundo espiritual, quando você come um pão com fermento, automaticamente, no mundo espiritual, é representado por símbolos. Você está dizendo que o corpo de Cristo, Jesus, tem pecado. Ah, irmão, é sério, gente. A irmã colocou aqui a boca aberta, espantada. Eu falo isso, irmão, porque o Senhor me incomodou no meu coração, disse a igreja está errando. Por causa da ingenuidade de muitos, Deus, ele até... e você vai ver aqui que Deus ele não abre mão da ingenuidade de ninguém. Deus não abre mão porque o povo não estuda. E o povo, é simbólico, mas o fermento representa pecado. Se na Bíblia inteira o pecado representado pelo fermento, por que a igreja faz pão com fermento? Porque eles não sabem e não querem estudar para fazer isso. Irmão, o pão representado pelo Senhor Jesus era tão santo, tão santo, tão santo, que você não poderia comprar, não poderia simplesmente comprar no supermercado. Não poderia, gente. Esse pão deveria ser feito pela igreja. Esse pão. Gente, representando o corpo de Cristo. É representando o corpo de Cristo. Deveria ser bem feito. O povo sabe que... não, pega aí de qualquer jeito. Compra lá um pão na padaria, lá no que der certo, parte do pedaço e faz de qualquer jeito. Não, gente. Deveria ser um pão limpo, sem fermento. Irmão, posso tirar uma dúvida? Oi? Posso tirar uma dúvida? Pode sim. Assim, ceiamos, né, com o pão com fermento na Santa Ceia. Sim. E como que muitas pessoas ainda são cheias do Espírito Santo comendo esse pão com fermento? Aí você falou algo, irmã, que eu já ia falar lá na frente. Isso daí, irmão, você ser cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a igreja de Coríntios também falava em mistério, também era cheio do Espírito Santo, tudo bem. E Paulo vai dizer que isso não anularia a presença do Espírito Santo, de forma nenhuma. Isso anula também a salvação? Também não. Mas quando você faz a ser errado, você não tem tantos benefícios que era para ter. A irmã conseguiu ficar claro aqui? Glória a Deus, consegui. Tá entendendo? A questão, irmão, é o zelo que tem pela ceia do Senhor. E eu vou falar sobre isso lá na frente. Isso não tem a ver com salvação. Ninguém vai ser condenado pela ignorância, por não estudar, por achar que não tem importância, como alguns líderes banalizam essa importância. Não, você não vai perder a salvação por isso e nem deixar que o Espírito Santo venha te encher. Mas isso também, quando você deslecha e não se importa com isso, faz com que você não usufrua de fato daquela simbologia espiritual que o Senhor está proporcionando, por uma falta de ignorância. Por uma falta de ignorância. Se você falar para um judeu, o judeu vai dizer, meu Senhor, para o judeu ele vai dizer que você está no pecado. Para o judeu ele vai dizer que você está no pecado grave. Mas eu não chego a esse ponto. Eu não chego a esse ponto. Tá entendendo? Eu quero dizer que você não aproveita de fato da verdadeira simbologia. Porque a graça do Senhor mantém. Mas você vai entender isso lá para frente. Amém? Todos entenderam aqui, irmãos? Irmãos, muito forte. Olha só, a irmã Márcia disse que é muito forte esse ensino. É muito forte. Só que, gente, não vai sair falando isso para todo mundo, não. Porque se você falar isso para todo mundo, o povo vai pirar. O povo não estuda a Bíblia e é perigoso chamar até você de herege, quem estava te ensinando de herege. O povo não estuda, eles não param para estudar. Eles não estudam na profundidade, como nós estamos estudando aqui. Simplesmente eles passam replicando aquilo que eles aprenderam de alguém. Sabe, é que nem papagaio, desculpa a expressão, sai passando. Então, até a gente ensinar isso ao seu líder,
Fala com amor, fala com delicadeza. Olha, pastor, o que o senhor acha da gente fazer aqui o pão? Como é algo simbólico? O que o senhor acha da gente fazer aqui, a igreja mesmo fazer o pão aqui, sem fermento? Pronto, tá resolvido o problema. Não precisa criar um alvoroço todo, falar não, porque senão, irmão, vai constranger. Teve um pastor que eu fui falar isso pro pastor, a cara de desespero, o pastor olhou assim para mim com a cara assustada. Da onde foi que ele tirou isso, tá entendendo? Então, calma, gente, vai com calma. Eu sei que você tá aprendendo aqui é algo muito novo, ninguém nunca falou a respeito disso, mas vai com calma, não vai querer consertar o mundo, não. Que querer consertar o mundo, meu amigo, só se você estiver preparado. Se você quiser apanhar muito, aí o senhor tá mandando eu falar sobre isso. Mas eu estudei muito e eu tenho que debater sobre isso. Tudo que essa aula aqui é só uma aula, como se diz aqui, introdutória. Eu não estou trazendo todos os fundamentos, porque é uma aula que não tem como. Mas eu estou fazendo um e-book, e esse e-book eu vou botar tudo certinho lá, tudo bem lido, tudo bem explicado, entendeu? Então aqui, essa aula aqui, não tem como, de fato, eu trazer tudo, entendeu? Mas vamos lá, gente. Eu preciso dar aqui um anúncio aqui para vocês, muito importante. O tempo aqui já está esgotando, porque aqui essa aula aqui é no Meet, o Meet dá só alguns minutos, 40 minutos de aula. E aí o que acontece? Nesses 40 minutos de aula, ele fecha a reunião, mas eu vou mandar outro link. Pessoal, não saia, porque nós vamos falar uma coisa, muito profunda. Ainda não cheguei na profundidade que eu queria falar. Amém? Então, eu vou fechar esse link e eu vou abrir. E eu espero que todo mundo volte, viu? Não fique pela metade não, porque se você ficar pela metade, você vai se perder no meio do caminho. Não, complete a obra. Nós estamos aqui para aprender, você já citou aqui para aprender. Eu vou fechar esse, já vou mandar um novo link lá e você entra, pelo amor de Deus. Não vai ficar pelo meio do caminho não vai se perder lá no meio do caminho. Vamos voltar, porque tem coisas ainda gloriosas que eu preciso falar com vocês. E no final, quem quiser abrir para comentar alguma coisa, para falar alguma coisa, eu vou abrir, tá bom? Então eu vou fechar esse aqui agora e já vou abrir outro link. Amém? Deixa eu ver aqui, tela cheia. Pronto. Aceitando aqui. Amém. Gente, vai falando aí, viu? Então, nós paramos aqui, irmãos. A respeito do fermento, já falei aqui do significado do fermento e da importância de nós participarmos da ceia de um pão sem fermento. Agora, já passamos desse período, agora vamos entrar em outro período. Período é esse que nós estamos vivendo aqui agora. A instituição da ceia pelo nosso Senhor Jesus. E quando Jesus instituiu a ceia, a última ceia, era um memorial também. Naquele dia lá estava sendo instituído o dia memorial da Páscoa. Estava se comemorando a Páscoa naquele dia. E aí, aqui é bem interessante, naquele dia que o Senhor estava comemorando a Páscoa, aqui é bem interessante, em nenhum momento Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Alguém sabia que Jesus não falou em memória de mim? A cara da irmã Jennifer. Jesus não falou em memória de mim. A cara do povo de espantado. Irmão, me prova isso na Bíblia. Vamos lá. Eu nunca vi isso que o irmão está falando aí. Meu Deus. Quer dizer que Jesus não falou que era em memória de mim? Não. Jesus não falou que era em memória dele. Vamos lá. O texto que fala da ceia. Vamos abrir aqui para que os irmãos consigam pegar o raciocínio e eu provar para os irmãos que Jesus não falou para que em memória dele. Você vai saber porque Jesus não falou em memória dele. Quer ver?
Quer ver? Olha. Então, tá lá que vai falar a respeito da ceia. Vai estar no livro de, se eu não me engano, vai ter em Mateus. Mateus 26, versículo de número 17 ao 30. Alguém pode abrir aí para mim, gente? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número... Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Pode começar, para que os irmãos entendam o contexto, pode começar até de antes. Alguém conseguiu pegar aí? Pega aí, gente. Eu vou provar para vocês que Jesus não falou em memória de mim. Mateus o quê? Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 17, vamos ler do 17 até o versículo de número 30, que foi a última ceia, a ceia do Senhor. Isso, o que Mateus vai relatar, foi o que saiu da própria boca do Senhor Jesus. Mateus não colocou e nem acrescentou. Também Marcos falou a mesma coisa. E João também vai testificar. Só que Lucas não. Lucas, Lucas, ele vai falar aquilo que ele aprendeu de Paulo. E você vai entender o porquê. Alguém conseguiu pegar aí, gente? Lê aí. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 17 ao 30. Conseguiram encontrar, gente? No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhes perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E, enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntaram-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele lhe respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Muito obrigado, irmã Daniele. Irmãos, aqui é muito forte. Muito forte. Tem tantas revelações que eu vou fazer. Mas alguém viu aí em memória de mim? Jesus falando em memória de mim? Não. Não, né? A irmã acabou de ler e não viu da boca de Jesus falando em memória de mim. Por que Jesus não falou em memória de mim? Quem fala isso é Paulo. Paulo vai falar, porque eu recebi do Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão, e você fala isso todos os cultos, uma vez no mês, tomar e comer, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Você vai entender por que foi falado em memória, e por que aqui não foi falado. Aqui, Jesus não falou aqui porque ele estava falando para judeu. E todo judeu, irmão, todo judeu sabia que ali era uma comemoração. Todo judeu sabia que essa comemoração que Jesus estava fazendo era uma substituição da Páscoa, para que aquilo ali seja feito em memória dele. Então, para os judeus daquela época, não precisaria dizer que era para ser em memória dele, porque todos entenderam ali que era para ser em memória deles, porque ele é judeu, e ele estava sabendo naquele momento que, como eles estavam celebrando a Páscoa, que a Páscoa seria substituída por essa nova aliança. Agora, em vez do cordeiro, agora em vez dos manjares, agora ele estava dizendo, eu próprio vou ser. Agora, essa nova aliança que nós estamos participando da Páscoa não existirá mais. Agora vocês vão se alimentar de mim. Só que eu estou aqui, mas eu não vou alimentar com vocês. A última vez que eu vou alimentar com vocês, a outra vez que eu vou alimentar com vocês, vai ser na videira, no reino do meu Pai. Nós beberemos da videira. Mas enquanto isso, não. Aqui ele faz uma promessa. E sobre a promessa dele, era agora no reino. Mas era para ficar uma memória. Memória de quê? Uma memória de espera. Era como quem ele estava dizendo, vocês estão aqui, vocês são participantes desse banquete, mas existe um banquete ainda melhor. O que vocês vão fazer aqui é um treinamento para aquilo que vai ser feito no céu. Oh, aleluia! Não sei se você está conseguindo entender. Oh, aleluia! Mas aí eu vou falar lá para frente, mas eu preciso entrar aqui em alguns detalhes sobre a traição de Judas. E sobre a traição de Judas, irmão, tem algo extraordinário aqui. E eu preciso revelar para vocês aqui o segredo da traição de Judas. Em outros textos, que eu não vou precisar falar aqui agora, eu preciso passar aqui muito rápido, Jesus vai dizer, alguém que está aqui vai me trair. E eles começaram a se perguntar, sou eu, Senhor? É eu que vou te trair? Aí a Bíblia diz que, em outro texto, no livro de João, João vai revelar que o próprio Deus, o próprio Jesus, vai dizer para João, João, eu vou te revelar quem é o meu traidor. Aquele que eu molhar, olha só, aquele que eu molhar a ponta da minha língua no pão dele, molhar a ponta da minha língua no pão dele, e der para ele, esse será o traidor. Só que Jesus só revelou isso para João. Jesus não revelou isso para ninguém, revelou isso só para João. E Jesus molha e dá para Judas. E aqui é interessante, porque quando ele dá para Judas, aqui é mais interessante ainda. Jesus não expõe Judas nesse momento. Jesus não expõe. Por que Jesus não expõe Judas nesse momento? Por que Jesus não chega acusando? Você é o traidor, sai daqui, sai que você vai me trair. Por que Jesus não faz isso? Agora nós precisamos ir para a cultura. Quando dois amigos entravam em desavenças, quando dois amigos brigavam,
Uma forma de entrar novamente para fazer as pazes, para fazer comunhão, era através de pegar um pão. Você molhava um pão, passava a sua língua no pão, passava mesmo a língua no pão e dava para o outro. E o outro passava a língua no pão e dava para o outro, dizendo: agora nós estamos unidos, agora a minha essência está dentro de ti e a tua essência está dentro de mim agora. Olha aqui algo poderoso. Agora nós estamos em união. Agora nós estamos em paz. Agora nós estamos em fraternidade. Agora nós estamos em comunhão. Agora nós fizemos a paz. Por quê? Porque agora você está dentro de mim através desse pão. E eu estou dentro de você através dessa comunhão. Quando o amigo não queria aceitar e dizer para você: eu não quero fazer as pazes, não quero o teu perdão, ele não comia do pão, ele só deixava na mesa e ele saía e ele não comia do pão. E aqui é interessante, por quê? Porque na última ceia, escuta só, na última ceia, Judas não participou. Judas, ele saiu. E Jesus, já sabendo do coração dele, Jesus diz assim: olha, o que você tiver que fazer, faça logo, aquilo que você já está planejando. E ele nem ceiou, e ele foi. E eu vou trazer aqui uma revelação bombástica para vocês. Quando Jesus estava oferecendo o pão para Judas, no secreto, só falou para Pedro, o amigo mais íntimo dele. Jesus estava dizendo: Judas, eu sei que você vai fazer comigo. Eu sei que você vai me trair. Mas ainda tem graça. E eu quero que você sente à mesa. E eu te perdoo. Ainda quero ter comunhão contigo. E Judas, ele rejeitou a graça do Senhor. E ele não quis ter comunhão com o Senhor. Em todo momento, Jesus tentou salvar Judas, para que ele não caísse na condenação. Ele está dizendo: eu sei o que você vai fazer, mas ainda tem graça, ainda tem pão, ainda quero ter comunhão contigo. Isso é muito forte, é muito lindo, porque quando eu olho sabendo que alguém vai nos trair, sabendo que alguém vai nos vender por moeda de prata, ele olha e diz assim: olha, eu sei que você quer fazer, mas eu ainda te considero como meu amigo e quero ter comunhão contigo. Ainda tenho um amor por você. Venha fazer as pazes comigo. Ele, em nenhum momento, Jesus, ele disse que queria que Judas se perdesse, mas ele quis salvar um amigo dele. Ele estava dizendo: amigo, não faça isso, amigo. Venha para a mesa. Fica na mesa da comunhão. Fica na mesa. Mas também, se você quer fazer, faça-te logo. E apressando ele foi. Jesus deu a liberdade, a escolha. E essa mesma escolha, ele também faz a mim e a você. Todas as vezes que nós estamos participando da ceia do Senhor, é um momento que o Senhor chega para nós e diz: eu sei que você não merecia, mas se você sentar no meu e comer daquilo que eu estou te oferecendo, nós entramos em harmonia, nós entramos em paz. E quando nós entramos em paz, o teu pecado é esquecido, porque o pecado longe da mesa é remorso. O pecado longe da ceia é remorso. Isso é muito forte. E a mesa dos pães é um chamado para o arrependimento. Todas as vezes que você ceia, é para que você lembre que você não merecia estar na mesa. Porque você peca, você falha, mas você diz assim: eu não vou sair de perto dele, porque é através dele que eu recebo misericórdia e graça. Qual foi a diferença do pecado de Judas para Pedro, para Jesus? Nenhuma. Todos os dois traiu. Mas um ficou na mesa, enquanto o outro saiu. A ceia não é simplesmente tu colocar um pão na boca, colocar um vinho na boca, não. É você dizendo: eu tenho comunhão com o Senhor. Eu tenho comunhão com Ele.
quando eu estou falando isso, é que eu estou sentindo a glória, a presença de Deus. Começou a encher aqui esse quarto aqui onde eu estou, porque ele veio testificar no meu espírito. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença aqui nesta hora, Pai. Então não participe da ceia como algo supérfluo. É sabendo que você não merecia, mas ele te chamou para a mesa, o lugar da comunhão. E esse lugar da comunhão é tão íntimo, que uma parte dele entra dentro de ti. É tão íntimo que uma parte dele, como uma relação íntima, ele está dizendo, agora eu estou dentro de ti, unido em amor. Só que esse amor que você tem que ter comigo, você também tem que ter com minha noiva, com a minha igreja. Porque não adianta que você tenha esse amor horizontal se você não tem também vertical. Todas as pessoas que amam a Cristo amam pessoas também. Por mais das suas falhas e as suas limitações, ela ama também. Porque ela vê Cristo nas outras pessoas, porque uma parte de Cristo está nela, aquela que come do pão e bebe do vinho do Senhor. Ele está dizendo, eu tenho parte com Cristo, porque uma parte dele está dentro de mim. Isso é forte demais. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Mas vamos para frente. Então, Jesus tentou salvar Judas. Só que o inimigo apoderou dele naquele momento. Porque a mente dele já estava cauterizada pelo que ele ia fazer. E, seguindo com o nosso estudo, aconteceu isso. Jesus pegou o pão, representando o seu corpo, que foi entregue por amor de nós. E o cálice com vinho, representando o sangue, que foi derramado para os nossos perdão dos nossos pecados. Aquilo que Abraão viveu como sombra, como figura. Aquilo que os patriarcas viveram. Aquilo que outros viveram, comendo daquele cordeiro. Agora nós, em forma memorial, e eu vou te explicar por que o memorial. Agora nós somos participantes do corpo de Jesus. Eles anunciaram sem saber, e nós estamos anunciando. Quando você come do corpo de Cristo, você está anunciando duas coisas. E sobre essas duas coisas que eu irei falar aqui agora. Primeira coisa que você está anunciando é a morte, você está anunciando a cruz. E a segunda coisa que você está anunciando é a vinda do Senhor Jesus. É uma esperança. Uma esperança de quê? Uma esperança que quando você coloca esse pão na boca, não parará nesse pão, mas terás um banquete na glória com ele. E esse banquete, que já está preparado para a noiva, que é eu e você, esse banquete é chamado de bordas do Cordeiro. E essas bordas do Cordeiro é a comemoração de um casamento. Oh, aleluia! Só que é todo mundo que vai participar? Não. Quem não fez aliança com ele aqui não vai participar das bordas. Porque só vai participar das bordas quem fez aliança com ele antes. Quem comeu do seu pão e bebeu do seu cálice. Esse recebe uma veste nupciais. E essa veste nupciais tem que ser uma veste limpa. E tem que ser uma veste santa. Se vestir de santidade. Porque ninguém vai participar desse banquete, que é a ceia na glória, sem estar com as vestes limpas da unção e as vestes de santidade. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Oi? Isso é muito forte. Então, irmãos, o próximo capítulo que nós vamos falar aqui agora é a respeito, eu vou falar das bordas depois,
Mas o que eu quero falar aqui agora é a respeito da preservação da ceia como memória. Lembra que Jesus não falou sobre a memória? Lembra que Jesus não falou? Ah, pois. E as pessoas são fáceis de esquecer. E aí, ao passar do tempo, as pessoas estavam perdendo o sentido da ceia. Foram entrando povos de novas culturas e os judeus esqueceram de avisar para o povo que ali a memória era a respeito de Cristo. E no livro de Coríntios, vai dizer, Coríntios capítulo de número 1, versículo de número 11, 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo de número 20 a 22, vai chegar a dizer que a igreja de Coríntios era uma igreja abundante em dons. Tinha muito dom. Tinha um povo que sapateava, tinha um povo que falava mistério, tinha um povo que falava em língua, entregava profecia, mas também tinha um povo que tinha divisão na igreja, tinha imoralidade na igreja, tinha contenda na igreja e tinha desordem na hora do culto, não tinha ordem na hora do culto. E Paulo, essa primeira carta aos Coríntios, ele vai ensinar daquilo que ele aprendeu do Senhor. E ele vai dizer, olha, primeira coisa que vocês precisam saber sobre a ceia, é que a ceia é um memorial a Cristo. Por quê? Porque o povo estava perdendo o memorial. E a ceia, por algum tempo, foi chamado de festa ágape, festa do amor. E nessa festa do amor, nessa festa ágape, era um com raiva do outro, era um integrado com o outro, mas lá na hora eles se embriagavam com vinhos, eles bebiam os vinhos e comia as comidas que tinha lá, comia, e tinha pessoa que ficava até com fome. Enquanto uns ia lá, devorava tudo, outros ficavam com fome e não comia nada. E aí Paulo vai dizer, ei, não é assim não é assim que vocês estão fazendo, porque vocês estão fazendo isso para a própria condenação de vocês. Quando vocês estão participando do corpo de Cristo, sem arrependimento, quando vocês estão participando do corpo de Cristo, sem renúncia, quando vocês estão participando do corpo de Cristo, sem discernimento do corpo de Cristo, vocês estão trazendo maldição para a vida de vocês. É por isso que Paulo vai dizer, é por isso que há em vós doentes, e até em vocês aí há mortos, porque estava comendo indignamente. Indignamente porque eles não sabiam nem o que é que eles estavam fazendo. Era indignamente porque eles não sabiam, eles só estavam lá devorando, porque eles só estavam ligando na comida. Não sabiam o sentido espiritual por detrás. E hoje, o que é que serve para hoje, para nós? O que é que fica para nós hoje? Lembra que eu falei que o propósito da ceia não é porque você é perfeito, não é porque você é perfeito. Mas o propósito da ceia é entender, é trazer clareza na mente. Eu sou um pecador e eu preciso do perdão do Senhor. E é só Ele, por meio da ceia, que pode limpar o meu pecado. Quando você está comendo ali a ceia, meu irmão, quando você está participando da ceia, Deus está te purificando do pecado. Quando você está participando da ceia, é nesse momento que Deus está dizendo, eu estou zerando a tua conta. Mas para zerar essa conta, tem que ter um arrependimento genuíno. Tem que ter um arrependimento verdadeiro. Porque se você não tiver um arrependimento verdadeiro e está participando da ceia, é pior para você. Então, você não pode comer brigado com seu amigo. Você não pode comer tendo divisões, com raiva de alguém. Você não pode participar da ceia desta maneira. Porque se você participar, você está comendo e bebendo para a sua própria condenação. Porque você está dizendo, olha, quando você come a ceia sem arrependimento, você está anulando o sacrifício de Jesus para a tua vida. Mas, e era o erro de muita igreja no passado,
O erro de muita igreja no passado era alguém que se arrependia. Mesmo assim, ele deixava as pessoas sem cear. 3, 4 meses, 5 meses sem cear. No momento que eu me arrependo de coração, eu posso participar da ceia. Mas tem que ser de coração. E deixar a prática. Isso é muito sério. Só que as pessoas estão fazendo da ceia somente algo... não, eu vou aqui, modo ritualístico. E não sabendo o peso que está acontecendo. Por isso que, eu vou falar, por isso que tem muito crente doente. Emocionalmente, fisicamente. Porque não está levando a ceia do Senhor a sério. Tem gente que falta todos os cultos. É brigado com todo mundo. E aí no dia da ceia aparece na igreja para tomar ceia. Eu preciso ir porque hoje é ceia. Mas não está em comunhão com o pastor. Fala mal do pastor. Fala mal da igreja. Me desculpe, mas se você está vivo, ainda é a graça do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que faz isso, come e bebe para a sua própria condenação. E as pessoas estão levando isso na brincadeira. As pessoas estão levando isso como sendo, não, isso é uma coisinha. Irmão, você está dizendo que eu não vou pecar? Eu preciso exatamente o que a irmã Daniela falou, se exortar. Irmão, você está dizendo que não é o pecado. Pecar, nós vamos pecar. Mas está ligado, sim, ao arrependimento. Tá, sim, ao ato de entender que deixar de fato aquela prática. Entender que eu preciso lutar e me autoexaminar, que nem foi dito aqui. Então, Paulo tinha esse discernimento que as pessoas não era uma refeição social, mas era algo para que eles fossem nutridos de Deus, para que eles tivessem comunhão com Deus e também com a igreja. É impossível você ter comunhão com Deus se você não tiver com a igreja. E é impossível você ter comunhão com a igreja se você não tiver com Deus. Então está tudo ligado. Está tudo ligado. Não é desligado. Então, meu querido, agora o ciclo fechou aqui. Se você tem raiva de alguém e quer participar da ceia, ou você sabe que alguém tem raiva de você, peça perdão. Olha, eu quero estar em paz contigo. Aprenda com o mestre. Jesus quis dizer para Judas, se você tem alguma coisa contra mim, tudo bem, mas eu não tenho nada contra você. Eu estou livre. Perdão e o ato de te pedir perdão, mesmo sabendo que alguém tem alguma coisa contra você, não é sinal de fraqueza, é sinal de força, porque somente os fortes é capaz de perdoar. Quem maltrata, quem fere, quem decepciona, o problema não é teu. O problema é dele. O problema é da outra pessoa. Alguém não gosta de mim, eu vou fazer cara feia. O problema é dele. Você não pode se igualar. Você é participante do corpo de Cristo. E quando você está dizendo que você é participante do corpo de Cristo, você está dizendo, eu quero ser e eu sou semelhante a Cristo. É isso que você está anunciando. Então, vamos falar aqui agora, como eu já falei, o perigo. Sem discernir o corpo de Cristo, vivendo sem falta de comunhão e viver sem arrependimento. Por isso que manda examinar. Não trata-se de afastar da mesa por causa do pecado, mas aproximar com confissão do pecado, reconhecendo que somente Cristo tem o poder para perdoar e nos restaurar de todo o pecado. Amém? Então, aqui é bem interessante. A memória nos traz para trás, direcionamento da cruz. A comunhão com Cristo e com os irmãos. E o anúncio da volta de Jesus, da esperança que você está ceando aqui hoje, mas também tem um banquete esperando para você lá no céu de glória. E esse banquete é as bordas do Cordeiro. Oh, aleluia! Agora eu vou falar um pouco sobre as bordas do Cordeiro.
Vou falar aqui agora um pouco sobre as bordas do cordeiro. Então, irmão, o que é a borda do cordeiro? É uma comemoração de uma festa judaica, de um casamento. E você que tem Bíblia aí, abre aí em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 ao 9. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 ao 9. Minha irmã, me prova aí que isso aí vai ser uma ceia. Vou te provar. Abre aí que eu vou mostrar para você que é a ceia. Nós estamos, irmão, ensaiando. Quando você está comendo aqui, você está ensaiando para ter o casamento com Cristo. Oh, aleluia, porque lá é o verdadeiro banquete que Ele vai estar preparando com você. Aleluia. Quem conseguiu achar aí, irmão? A irmã Daniele pode ler? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Lê mais? Pode continuar. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Mais? Pode continuar até o 9 para mim ver. Deixa eu ver, pode continuar até o 9 aí. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou. Pronto. As o quê, irmã? As bodas do Cordeiro. Bem-aventurados que são chamados às Bodas do Cordeiro. a ceia. A irmã esqueceu esse nomezinho aí, ceia. É verdade. São chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso mesmo. Aleluia. Quem pode dar um glória por essa palavra aí, gente? Glória a Deus. Quem pode dar um glória? Então, essa palavra, bem-aventurado, aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. Aqui é só uma simulação daquilo da verdadeira ceia que nos aguarda. Então, quando você estiver participando daquela festa que acontece todos os meses, não é simplesmente para você ficar lembrando aqui do sofrimento de Jesus na cruz, como é a chicotada que ele levou. Não, não, não. É para você lembrar, ei, tem uma noiva, tem um banquete no céu me esperando. Eu estou participando aqui agora, ensaiando, e ele vai dizer: alegrei-vos, 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 porque é chegado esse momento. O propósito de Deus com a ceia é para que você se alegre vivenciando, ensaiando esse momento. Oh, aleluia, glória a Deus. A ceia não é lugar de tristeza, a ceia é lugar de alegria. Por quê? Porque o anúncio não é só para a morte, o anúncio era que o noivo iria voltar, o anúncio era que ele diz: eu vou, mas eu volto, eu vou, mas eu volto. Enquanto isso, vai ensaiando, vai ensaiando, pega o quê? Pega o pão, pega o cálice. Por quê? Porque enquanto você comemora aqui, você está ensaiando a comemoração do céu. Oh, aleluia, glória a Deus, alegremos e regozijemos nesse momento, porque é chegado as bordas do Cordeiro, que é chamado para a ceia do Cordeiro. Oh, aleluia, aleluia. Então para de ficar naquele culto lá, oh Senhor, não, você estar ali ensaiando para o convite da festa. Porque tem gente que fica só lembrando dos sofrimentos de Jesus. Jesus não mandou você ficar lembrando do sofrimento dele, não. Jesus disse assim: lembra da minha morte, lembra, mas não é lembrar do sofrimento, mas é lembrar, aleluia, que eu vou voltar. É lembrar que eu vou voltar. Oh, aleluia. Então, todas as vezes que você está anunciando
Não que ele só morreu, mas que ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a igreja lavada e remida com o seu sangue. Oh, aleluia! Glória a Deus. Isso aqui é poderoso, irmão. Se você não pegar esse mistério, glória a Deus. E depois, irmão, da borda. Você já falou aí das bordas. Aí, irmãos, para finalizar, para fechar com chave de ouro, vai ter outro momento. Que esse momento é o momento mais aguardado. As bordas do Cordeiro antecedem o reino de Cristo, aqui na terra, que é 1000 anos, milênio. E depois disso, quando passar esse céu e terra, seremos alimentados. Você lembra lá atrás que nós lemos que tinha uma árvore da vida? Quem lembra lá atrás? Que Adão não comeu? Quem lembra? Vai ser a nossa ceia. E nós alimentaremos dessa árvore da vida. E seremos nutridos pelo próprio Deus. Deus está dizendo, já que Adão não comeu, vou guardar para a igreja. Já que Adão não participou, vou guardar essa árvore da vida. E nós alimentaremos daquilo que um dia o inimigo cegou o homem para que ele não alimentasse. E aí? O que é que tem nessa árvore da vida? E nós viveremos com ele eternamente. E essa árvore da vida, ela serve como saúde. E essa saúde serve para as nações. Quem se alimenta dessa árvore da vida, quem se alimentar dessa árvore da vida, vai ser nutrido de tal maneira, que aqui é muito forte. Que é um nutrimento que Deus quis trazer desde o começo da humanidade. Irmão, Oi? tirar uma dúvida? Pode tirar. Eu já escutei, né, que essa árvore de vida, ela nos dá um fruto diferente para os 12 meses do ano. Isso é verdade ou a pessoa não soube dar o estudo correto também? Irmão, a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia, ela fala que essa árvore da vida, aqui é bem interessante. Agora vamos para lá, vamos estudar. A irmã entrou nesse tópico aí. Vou ter que caçar aqui novamente. Só um momento, viu? Apocalipse 2, versículo número 7. Aqui é forte. Eu sabia que tinha essa referência. Olha só. Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 7. Olha, aqui é uma promessa para a igreja vencedora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa árvore, a primeiro momento, é uma árvore que nós iremos se alimentar dela. E essa árvore diz que está no meio do paraíso de Deus. É como quem Deus ele vai restaurar. Só que aqui o texto disse lá que a árvore é para a saúde das nações em determinado momento. Por que é para a saúde das nações? Porque nós que iremos comer desta árvore, o nosso corpo ele vai ser, nós teremos um corpo glorificado já nesse período, mas nós seremos mais ainda ser cheio da glória de Deus. E quanto mais nós se alimentamos dessa árvore, mais cheio nós ficaremos da glória de Deus. E essa árvore vai ficar disponível para nós. Então, o sentido é esse. E ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, essa árvore da vida,
Ela vai trazer, sim, alimento para as nações, mas ela também serve para uma realidade de nosso nutrimento. É a última, eu posso dizer que é a última refeição que nós iremos comer. A Bíblia fala também que nós iremos comer do maná escondido. Só que a última de todas que Deus preparou para o ser humano com maior carinho foi essa árvore. E essa árvore, irmão, ela não é um sentido, uma fruta. Não é, eu vou comer aqui uma fruta, não. É algo tão glorioso, é algo tão majestoso que vocês não têm noção, irmão. Eu vou comer de um fruto? Não, irmão, não é um fruto. Que você vai experimentar de algo que você nunca experimentou antes. Você vai experimentar de uma graça de Deus tão grande, tão grande, tão grande, que esse fruto vai ser como saúde para você. Esse fruto que vai ser produzido do próprio Deus, ele vai te alimentar e você vai ser nutrido do próprio Deus, em glória, em poder, em amor, em graça. Meu Deus, é tanta coisa maravilhosa, reveladora, que eu passaria horas só falando dos benefícios. E Paulo diz que vai dizer, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que a mente humana jamais imaginou, é o que Deus tem preparado. Para quem? Para vós. Então, por mais que eu poderia imaginar, a minha mente poderia imaginar, ainda é pouco, o que é que representa essa árvore. Mas é uma recompensa tão gloriosa, tão gloriosa, tão gloriosa, que o ser humano não tem como nós humanos, aqui na nossa mentalidade, conseguir proporcionar essa realidade. Não tem como. Nada que para qualquer momento de euforia. Alguém já sentiu aqui euforia? Alguém aqui já sentiu euforia? Faz tempo, irmão. Eu confesso para vocês que tem muito tempo que eu não sinto euforia. As pessoas falam que só existe dois momentos da vida que você sente euforia. No momento da infância, que é o momento que você sente euforia, ou então quando você está sobre efeitos de drogas, que é algo tão prazeroso que você não consegue explicar e você quer participar daquilo novamente e você fica viciado naquilo. A euforia é um sentimento de bem-estar tão grande, tão grande, tão grande que você de fato quer aquilo direto. Alguém aqui já... Não vou fazer essa pergunta íntima aqui, não. Mas uma pessoa que ela usa droga, ela entra num estado de euforia cerca de 5 minutos a 10 minutos, e aí acaba. Usou a droga ali, o crack, disse, graças a Deus, nunca nem bebi, veja lá usar drogas. Mas as pessoas que usam o crack, principalmente, diz que é algo tão eufórico que eles tentam sentir aquilo de novo, eles não conseguem. E por que você está falando isso? Porque toda euforia humana não compara um minuto na glória do Senhor, aquilo que Ele tem preparado para nós. Um minuto. Então vale a pena você abrir mão dos prazeres momentâneos, aqui agora, para viver um prazer de momento, não, um prazer eterno. Oh, aleluia, glória a Deus. Vale a pena abrir mão de drogas, vale a pena abrir mão de vidas, de pecados, de prazeres momentâneos, de adultérios e todos os outros tipos de pecado para viver uma glória de momento não, eterna. É uma euforia eterna. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Ficou claro para vocês aqui? Irmãos, a aula ficou bem demorada. Já tem desde as 7 horas que nós estamos aqui. E eu quero agradecer você que ficou até o final. Quero dizer que eu servi aqui vocês da melhor maneira possível. Eu abri meu coração, eu estou escrevendo um livro, um e-book sobre isso. Se os irmãos quiserem, tiver interesse, eu posso estar... Eu ia colocar um valor simbólico de R$10 nesse e-book. Mas se você me comprometer que você vai ler de fato esse e-book, para você,
para você, eu vou te ofertar. Amém? Foi feito com muito amor, com muito carinho, e eu botei muito mais detalhes lá. Então, se você quiser esse e-book, fala comigo. Amém? E que Deus abençoe todos vocês. Eu tenho certeza que a partir de agora, quando você for ceiar, você vai cear diferente. E, irmã, você não falou sobre a ceia. O pão, para terminar, gente, o pão representa, simboliza a comunhão. Então, quando você está comendo do pão ali, você está em comunhão, em unidade com Cristo, de tal maneira que Ele está dentro de você. E o suco de uva, que representa o sangue, ali, quando você está bebendo ali, você está afirmando essa aliança com Ele. Uma parte você está dizendo, eu tenho comunhão contigo. E a outra parte, que é o suco de uva, você está dizendo, eu tenho uma aliança. É como quem você estivesse selando com sangue essa aliança. E essa aliança selada com sangue é tão forte que quando alguém sela na cultura judaica algo que era selado com sangue, era um amigo ia lá, selava com sangue, passava, cortava, fazia um corte nele, e o outro fazia o corte no outro e passava assim, dizendo: agora nós somos amigos, porque nós estamos selando com sangue. É o maior nível de aliança que existia. E nesse maior nível de aliança que existia, era trocado o nome da pessoa, e ele recebia o nome do amigo, e o amigo recebia o nome dele. É por isso que nós temos sobrenome. É por causa das amizades. Nós temos sobrenomes por causa das amizades. Olha só, isso é muito forte. Nosso sobrenome foi surgido por causa dos laços de amizade que foi tendo ao longo do tempo, que foi trocado outrora para um laço matrimonial. Que aí você vai pegar o nome e o sobrenome da sua esposa. Mas antes, na cultura oriental, do Oriente Médio, era quando alguém fala que é amigo mesmo, não é amigo da boca para fora, não. É amigo que tudo que é dele é do outro e tudo que é do outro é dele. Imagina uma coisa dessa aí. É como quem? A casa é do amigo. O carro é do amigo. Quem tem coragem de fazer esse contrato hoje em dia? Ninguém. Hoje em dia as pessoas não têm coragem de fazer nem esse contrato nem com uma esposa. Imagina com um amigo. Então, quando Jesus estava fazendo um contrato de sangue, ele estava dizendo: agora eu te dou a minha identidade. Agora eu te dou um novo nome. Oh, aleluia. Agora, tudo que é meu, agora é teu também. Oh, aleluia. Porque não vos chamei mais de servos, mas sim de amigo. Oh, aleluia. Ele estava levando num nível de aliança tão grande, que se você soubesse o amigo que você tinha, você parava de pedir dinheiro para a agiota. Se você soubesse o amigo que você tinha, você aprendia a confiar mais nele, porque ele estava dizendo: tudo que é meu é teu, você pode confiar, você pode descansar, porque você tem um amigo de verdade. Oh, aleluia. Nós banalizamos hoje de amigo para cá, amigo para lá. Não. Amigo era alguém que era mais chegado de que um próprio irmão. E Jesus está dizendo: eu sou teu amigo, porque eu fiz um pacto de sangue contigo. Eu sou também a tua esposa, porque eu dei a vida por você. Oh, aleluia. Eu sou teu noivo, na verdade, você é minha esposa. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas pensam erroneamente que nós somos noiva de Cristo. E nós não somos noiva. Cadê a cara do povo de assustado? Nós não somos noiva de Cristo. Oh. Nós somos esposa de Cristo. Aonde foi o casamento? O casamento foi na cruz. Mas aonde é que vai ser a celebração? No céu. Mas é qualquer uma que vai celebrar? Não. Só vai celebrar aquela que foi fiel. Que no momento dos preparativos para a festa, não abandonou ele para a celebração. É forte demais, meu querido, é forte. Na cruz ele casou conosco. Na cruz. Foi o casamento. Mas ele diz: eu volto para te buscar. Amém?
Por isso que ele diz, essa é a aliança no meu sangue. É uma aliança que você fez com ele. Você fez um casamento com ele, de aliança, que é lembrado na ceia, essa aliança. E da mesma maneira que você tem intimidade com o teu marido, com a tua esposa, no ato da ceia é um ato de intimidade para lembrar que você tem uma aliança com o Senhor. Não tem ruptura, exatamente isso, irmã Márcia. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês que ficaram até aqui. Irmãos, eu queria tirar uma foto para marcar esse momento, para a gente postar lá no Instagram. Vocês podem aparecer com a Bíblia aí, para mim tirar aqui um print, para postar lá? Vocês podem aparecer? Para a gente celebrar esse momento. Eu sei que vocês vão guardar esse conhecimento. Eu sei que vocês vão aplicar esse conhecimento a partir de hoje. E a tua ceia não será mais a mesma, depois de tudo isso que foi passado para você. Amém? Aparece aí para nós tirar uma foto de nós todos. Espera aqui, deixa eu tentar aqui, tirar aqui. Aparece aí. Isso, muito bem. Quero ver a irmã Érica, a irmã Márcia, a irmã Jennifer, glória a Deus, a irmã Isadora. Rapaz, e olha que faltou algumas pessoas, viu? Faltou algumas pessoas ainda, que essas pessoas não vieram, não tiveram aqui, mas o Senhor sabe de tudo, todas as coisas. Eu vou tirar só um print. Quem não quiser aparecer, não tem problema não, viu? Mas quiser aparecer aí, vamos tirar a foto aí com a Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Gente, um minuto, só tem um minuto. Só vai dar tempo, de fato, tirar esse print. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto, muito bem, viu? Muito bem. Gente, que Deus abençoe a vocês. Dê uma noite abençoada. E vocês podem falar, comentar o que achou da aula. Pode mandar mensagem lá no meu privado, viu? Amém? Que Deus abençoe a todos. E se ficou alguma dúvida, pode perguntar lá também, viu? Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço. Fica com Deus.